né? 14 horas, você falou. E aí você teve uma reunião com a diretoria à noite, mas aí você falou também que teve um contato com alguém, que foi esse alguém do futebol, que é muito conhecido pelo Brasil todo, que você não ia citar, mas que esse alguém te indicou só um nome, que foi o nome do Adilson. No dia seguinte. No dia seguinte. Só no dia seguinte surgiu o nome do Adilson. E qual foi, o que aconteceu nesse período, entre a saída do Anderson, os primeiros nomes que surgiram, e para só no dia seguinte se chegar ao nome do Adilson? Quando, na verdade, é o seguinte, o Adilson, naquele momento que o Anderson saiu, ele não estava na minha cabeça, porque eu não tinha ainda me debruçado para ver nomes de treinadores, né? É óbvio que quando você troca um treinador, primeira coisa que você faz, rapaz, eu vou procurar errar o menos possível, né? Então, vamos para a nossa lista. Nossa lista mini lista, que é uma lista que sempre está permanente, às vezes tem alguém que está empregado, às vezes alguém que não está empregado, né? Estava ali uma série de nomes. Um dos nomes foi o nome do Lisca, inclusive, tá? O nome do Lisca foi um dos nomes, aliás, o Lisca é um nome que sempre será lembrado, pelo menos por mim, porque eu considero o Lisca um baita de um treinador, né? E que já fez coisas absurdas aqui no clube, porque o torcedor tem memória curta, né? É o mal do torcedor. Mas, assim, o Lisca, na mesma noite, deixou de ser uma opção pelas exigências que ele fez e que eu julguei inapropriadas. Então já amanhecemos o dia atrás de um outro nome. Tá? E aí também começou a chover os telefonemas de pessoas nos oferecendo nomes. Aí vem de tudo. Aí vazam, o sujeito que está lá não sei aonde, que quer chamar a atenção de um treinador, coloca, o Ceará contactou fulano. Sim, a gente sequer tem contactado esse fulano ou esse ciclano, que faz parte do jogo do futebol. É assim também com o jogador. Acontece muito terem empresários, agentes ficam soltando o nome, o Ceará está procurando um jogador tal, e às vezes nem está, isso aí faz parte, porque é para chamar atenção, para ver se a torcida engaja, coisa dessa natureza. Então, assim, no primeiro momento que surgiu o nome do Lisca, porque tinha sido um treinador que treinou a gente a Série A no passado, rapidamente deixou de ser o nome. Inclusive passou a ter um movimento contra o Lisca, quando ele não era mais sequer um nome. Mas eu não podia chegar e fazer, estou vetando fulano. Deixei rolar e inclusive deixei ficar todo mundo olhando para cá para ver se eu conseguia clarear para lá, buscar o nome, né? E aí eu comecei a ligar, eu tinha em mente um treinador vibrante, um treinador que tivesse trabalho de campo. Não adianta ter garganta, não adianta ter energia, se não tiver trabalho, qualidade de trabalho, né? E segundo, um treinador que tivesse, se possível, sido jogador, para ele entender por que é que nós estamos jogando tão bem, mas não estamos conseguindo ter os resultados. O que é que está faltando? Tem uma variável aí que está faltando. Não sei se é confiança, eu não sei se é ansiedade. É isso aí. Eu acho que alguém que esteve lá, que vivenciou isso, tem mais capacidade de ajudar a destravar esse botãozinho aí, essa engrenagem. Detectar e destravar. E fui perguntar a outras pessoas que eu confio no Brasil inteiro. E eu perguntei para uma pessoa que tem vamos dizer assim, que há muitos anos é uma grande referência no futebol. É uma pessoa que sempre está em grandes clubes, trabalhando. E essa pessoa, assim, deixa eu pensar um pouco. Ele disse, deixa eu pensar um pouco e no final da tarde eu te dou o nome. Com 1 hora ele me ligou. Não esperou o final da tarde. E me disse, o nome é o Adilson. Pode confiar. Eu peguei, aí fui estudar quem era o Adilson, mais profundamente. Conheço o Adilson, como nós conhecemos, assim, né? Nunca tinha me debruçado. Fui estudar quem é o Adilson. Fui pesquisar.
Comecei a ligar para onde ele trabalhou, comecei a ligar para as pessoas que conviveram com ele. E as informações foram se somando. Para não dizer, eu tive, vamos supor que eu consultei 11 pessoas, 10, excelente nome, é o nome certo, 1 queimou. Normal, ninguém é unanimidade, né? Então, estudamos, né? E aí depois veio aquela decisão do coração. A razão já está com o estudo de todos os nomes que você viu. Vi esse nome, vi esse nome. Estou um pouco de dúvida aqui ou ali. Aí o resto é intuição, é o coração. São aquelas mensagens que chegam, aqueles sinais que chegam e que levam a tomar decisão. Aí são as coisas, para quem acredita, para quem não acredita, são mensagens de coincidência, que alguns chamam de coincidência, né? Só para deixar claro, então, esclarecer. Então, o primeiro nome que havia sido realmente veiculado seria o do Lisca, que na quarta-feira de manhã acabou sendo descartado. Não, de noite mesmo. De noite. Ainda na noite. Na hora que ele foi ventilado, 1 hora depois já está descartado. Mas ele tinha sido o primeiro nome do Lisca. O primeiro nome que foi ventilado, para sondar. Sim. Para sondar, para conversar. O primeiro nome foi o dele. Né? A reunião acontecendo, sondou, falei com ele, fala com o meu representante. Quando foi falar com o representante, aí existiu exigências, além das financeiras, que eu julguei inadequadas. E por isso eu, naquele momento, já disse, está encerrado aqui, vamos buscar um outro nome. Rápido assim. Em 1 hora foi lembrado, em 1 hora foi descartado. Não foi por questão de movimento, disso, movimento aqui, até mesmo porque você me conhece, né? O Lisca sempre foi um cara muito polêmico. Ou ama ou odeia. Né? Mas eu não posso me balizar por isso. Né? Se eu tivesse a convicção que ele seria o nome, eu teria trazido. Como aconteceu em outros momentos. E depois as pessoas vão entender se foi certo ou errado. Mas o que decidiu isso foram as exigências. Tá? Que, para meu ver, inadequadas. E por serem inadequadas, eu não aceitei nem continuar qualquer conversa ou ouvir mais alguma coisa. Eu encerrei o assunto ali e já fomos atrás de outro nome. Ainda à noite. Só que já estava todo mundo muito cansado, à noite, etc. Vamos agora amanhecer o dia e começar a trabalhar. Foi isso. Presidente, o que me chamou a atenção em relação a essa transição toda foi a demissão do Enderson, né? A saída do Enderson, como ela aconteceu. Assim, porque vocês têm uma forma de trabalhar. O Marcelo já está aqui há algum tempo com você e a gente entende a forma de vocês trabalhar. Qual é a forma normal de vocês trabalharem? Teve o jogo domingo, o Ceará perdeu. Era o 8º jogo sem vitória no campeonato, uma sequência terrível de 3 pontos em 24. Normal a saída do treinador. O Enderson, inclusive, já tinha dado essa deixa em suas últimas coletivas pós-jogo. Então ele já estava meio que preparado para isso. Mas aí veio a segunda-feira e não aconteceu a demissão do Enderson, que era o normal, que é a forma normal, comum. Se vocês forem observar todas as outras demissões de treinadores, elas não aconteceram. No dia seguinte. Elas não aconteceram. Até já aconteceu na madrugada. Né, quando vocês tinham jogos mais próximos, né, eu acredito que jogo na quarta-feira, eu lembro que na madrugada lá eu estava, sei lá, fazendo o quê, entrei no site do clube e estava lá um treinador demitido. Então, foi o Jorginho, né? Pois é, então aconteceu isso já. Isso. Mas nunca vocês demitem no vestiário do jogo e pela primeira vez 2 dias depois. Por que que isso aconteceu? O que levou, na verdade, a demissão do Enderson na terça, passando toda a segunda-feira ali de folga, que seria normal, até mais fácil para que vocês achassem um outro nome? Primeiro, em respeito a ele, porque eu precisava conversar com ele pessoalmente. Não ia ser uma demissão por telefone. Jamais. Ele não chegou na segunda? Não, ele chegou na terça. Ele chegou na terça. Ele chegou no segundo, mas foi no final da noite. Ele saiu de lá às 6 horas da tarde, chegou aqui por volta da meia-noite. Meia-noite. Né? Então, assim, aí no outro dia de manhã, veja bem, você tomar uma decisão dessa, eu teria tomado na segunda. Tá? Na segunda eu já estava
definido praticamente, mas eu queria, eu tinha que falar com ele. Como passou para a terça que ele ia chegar, eu mais uma vez fui revisar a minha decisão, na terça de manhã. Pedi para ele no final da manhã, disse, vou revisar. Aconteceu o tempo me permitindo isso, já que ele não estava lá, revisei, percebi que era a melhor decisão, e aí defini com ele, e foi extremamente tranquilo. Tem as portas escancaradas. É um baita de um treinador, um baita cara, ele, a equipe toda, um cara do bem. Veio aqui se despedir dos jogadores, pediu para os jogadores apoiar o treinador que estava chegando, elogiou a contratação, está à disposição, está, embora não esteja aqui, eu tenho certeza que ele ainda está com o coração dele no nosso projeto. Simplesmente são as coisas que o futebol faz, né? Com as pessoas são assim, né? Não demite. Eu não tenho nenhum prazer de demitir ninguém, principalmente pessoas que trabalham e que são sérias. Mas eu tive que fazer isso porque a gente precisava destravar alguma coisa que estava acontecendo e a gente não estava realizando. Nós estávamos começando a ficar até vulneráveis dentro de campo. Haja visto o jogo com o Atlético, em que a gente fez 1-0 e a gente não soube, né, segurar o jogo, porque ali não era para ter mais nem jogo, era 1-0 e vamos embora. Mas são as coisas, assim, são assim mesmo, e em respeito a ele por conta dessa situação. Mas você tem razão, e acho que não tivemos nenhum prejuízo não, porque segunda-feira foi folga, terça-feira foi regenerativo, tá? E nós perdemos de fato a quarta-feira, que foi um treino aqui que aconteceu com a ajuda dos nossos auxiliares, mas foi um treino mais com Capone. E ontem já foi o próprio Adilson, né? Depois das reuniões naturais aqui internamente, que a gente faz com atletas, com funcionários, etc. Robson, a gente até conversava aqui entre os repórteres que se não fosse o Anderson, o treinador que saiu, seria sem dúvida um nome forte para assumir o Ceará, né? Porque a gente, embora os treinamentos sejam fechados, a gente entende que não é um treinador preguiçoso, é um treinador que trabalha, é um treinador que conseguiu fazer essa equipe jogar, pegou uma equipe meio que cabisbaixa e conseguiu fazer o que conseguiu. Só que, claro, é coisa do resultado, né? O futebol é isso, o futebol é resultado. E eu te pergunto, em cima do que você vê, em cima do que você participa, vocês conseguiram detectar o porquê a equipe começou a não vencer os jogos e automaticamente esses resultados não aparecer? Eu acho que isso é uma leitura difícil de você fazer no futebol, porque se você fizer essa pergunta para essa sala inteira, cada um vai ter uma resposta diferente. Eu tenho a minha também, mas são leituras abstratas, tá? Futebol não é nada assim muito lógico, né? Eu acho que se as coisas não estavam acontecendo, se os resultados não estavam vindo, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o modelo de jogo, a linha, né? Alguma outra peça. E o Enzo estava muito confiante que aquele mesmo modelo continuasse e fosse dar certo. Só que não estava dando certo. Então eu senti que ele tinha esgotado, vamos dizer assim, naquele momento a sua capacidade de inovar. Me parece isso, né? E, ao mesmo tempo, quando isso se alonga, e aí o Adilson falou em erros, né? Eu errei quando era assim, quando isso se alonga, começa a contaminar a confiança. Quando você vai, tenta e não consegue, tenta e não consegue, mesmo fazendo tudo certo, bom, bem feito, e não consegue, você começa a perder a confiança. E nós já estamos começando a entrar daqui a pouco numa espiral dessa, né? Era muito complicado você persistir com isso. E te digo, na hora que a gente fez essa decisão, embora todos nós lamentamos a decisão pelo relacionamento, nós lamentamos a saída do Enzo, o Enzo lamentou a saída dele pelo relacionamento, os atletas pelo relacionamento, mas todos nós, no fundo, tínhamos até uma certa convicção de que era isso mesmo.
a chegar até um certo alívio, vamos dizer assim. Inexoravelmente era necessário. Tá? Não sei se eu não posso me colocar no lugar do treinador, mas às vezes você até percebe algumas situações que a pessoa também está começando a sentir um peso, né? Não porque tenta, procura, se doa, perde energia, desgasta, começa a sentir o peso das coisas não estarem acontecendo. Acontece isso em qualquer profissão, né? Você às vezes quer fazer uma coisa que você não sente assim pesado, não estou mais conseguindo, não estou mais. Então, às vezes é melhor acontecer isso. Tomara, Deus queira, né, que a gente tenha um novo momento agora. Não é a escolha do A, B, C ou D que vai garantir que as coisas vão acontecer, né? O que vai garantir que as coisas vão acontecer é um conjunto de coisas, inclusive o elemento sorte, que ele é fundamental no futebol. Mas para isso a gente precisa, pelo menos os outros, a gente controlar, né? Que a gente tem condição de controlar e tentar ver a torcida buscar se engajar já para esse jogo de domingo, que é um jogo fundamental, importante. Nós estamos na Série A, todo jogo é muito difícil, 3 pontos é difícil na Série A, fazer um gol é muito difícil, fazer um gol na Série A, é um campeonato de altíssimo nível, tá? E a gente precisa de todas as forças para a gente conseguir o nosso resultado. Tenho certeza que se a gente conseguir uma vitória no domingo, a gente encaminha melhor o campeonato até o final. Precisamos quebrar a sequência. Presidente, me permita falar um pouco com o Marcelo Segurado, né, que ele está tão caladinho ali, está sério hoje, viu, Segurado? Dê um sorriso aí, rapaz. Não, nós estamos aqui, concentrados. Mas, imaginando o seguinte, presidente, embora, Segurado, embora 8 partidas sem vencer, mas eu não vejo a situação tão desesperadora como no ano passado, né? Quando se mudou de técnico. Não vejo. O Ceará ainda está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Eu gostaria de saber de você, Segurado, você que está em mais contato com os atletas, com os jogadores, comissão técnica, como é que está agora no momento o clima, o pensamento, se você tem conversado muito com os jogadores no sentido do planejamento, o planejamento para essas partidas, principalmente dentro de casa. O Ceará, pelo menos teoricamente, vai ter partidas que absolutamente vai dar para o Ceará, quem sabe, obter os 3 pontos. Você tem também preparado os jogadores nesse sentido, Segurado? Sérgio, a gente, essa sequência que nós tivemos de 8 jogos, que a gente não teve, infelizmente nós não tivemos os resultados. Se você pegar do São Paulo para cá, fizemos um grande jogo contra o São Paulo e não saímos com um resultado melhor ali, todo mundo sabe por quê, por causa da questão do VAR. Logo em seguida pegamos o Flamengo também, na dificuldade jogamos de frente a frente, de igual para igual, e a qualidade, né, sobressaiu ali em relação a jogadores que estão aí mostrando que são. E isso que o Robson disse, então a gente veio numa sequência jogando bem, a bola não entrando, e isso mexe bastante, né? Mexe com a autoestima, mexe com aquela questão que a gente pode dizer da confiança do jogador. Então, nesse momento, talvez, principalmente desses 3 últimos jogos, contra o Botafogo nós amassamos, a bola não entrou, aí depois contra o Cruzeiro, a mesma coisa, depois contra o Atlético Mineiro, então isso foi, nós estamos perdendo essa capacidade, assim, até mesmo você percebe que os jogadores dessa confiança, porque futebol é um jogo, assim como o Robson falou, e ela entra também o fator sorte, e a coisa não estava acontecendo, essa vibração, essa energia. Então a gente percebeu um elenco comprometido, isso sempre foi, essa é uma característica do nosso elenco, mas preso ainda a essa situação. Então, lógico que todos sentiram bastante, tanto os jogadores, a diretoria, a comissão, a saída do Anderson, mas entenderam que a gente tinha que fazer alguma coisa. Porque o futebol é determinado por uma coisa que ela não é tangível, é o imponderável, né? Essa bola não entrar, o imponderável. O que faltou? Como diagnosticar isso, né? Como que a bola não entra? Nós tivemos contra o Botafogo 18 escanteios, 32 arremates, o Botafogo não teve nenhum. Como isso explica, né?
Então, a gente tinha que tomar essa decisão, tomamos, e a gente percebe, no primeiro momento, ficaram muito angustiados, sim, os atletas, e a gente já percebeu ontem uma mudança significativa no treino de ontem, né, com aquela vibração, falando, não, eles se cobrando, isso foi uma coisa que nós fizemos muito com os atletas, que cobramos deles, mas cobramos que eles se cobrem, entre eles, que isso é necessário. Então, o treino de ontem já foi um treino mais vivo, né? Isso é o que mexe. Então, talvez essa mexida que a gente acredita que a gente tenha tomado a decisão certa e que com a pessoa certa, que é o Adilson. Robson, você falou aí sobre a questão de vários nomes que foram especulados e tudo. Jair Ventura, Milton Cruz, né, o Argel Fux, também a questão lá do CSA. O que de fato houve, o que não houve? Wagner Mancini também chegou a ser especulado. O que de fato houve e o que não houve com os nomes que acabaram sendo veiculados aí, que alguns até especulativos, né? Mas o que de fato, para o torcedor também que ficou nesses últimos dias, muita gente meio perdida, assim, né? Meio a tantos nomes, o que de fato houve e o que não houve? Não, a maioria desses nomes aí foram especulados, mas não chegaram a ser contactados. Né? Especulados que eu digo assim, foram comentados por alguém, até pela própria imprensa, mas boa parte não foi nem contactado, né? Na realidade, eu pessoalmente só falei com 2 treinadores, o Lisca e o Adilson. Então, quando chega para eu falar, é porque a coisa já avançou a um nível, né, de possibilidade real. Até então é alguém que ligou falando, aí ligou de novo dizendo outra coisa, e a gente vai recebendo aquelas informações, notando, mas não quer dizer que a gente está interessado. A gente coloca ali na planilha, vai indo e tal, etc. Né? Inclusive a questão do Argel, que foi um assunto que uma pessoa nos ofereceu ele, porque diz, olha, o Argel quer ir para o Ceará, e o Argel não tem multa e quer sair. Isso aí foi um acordo que ele fez. Então foi um problema interno lá, se zangou com o Argel. Eu não liguei para o Argel para falar, Argel, vem para cá, tá aqui, não fiz proposta financeira, nem coisa nenhuma. Alguém lá que nos contactou, alguém ligado a ele, tem relacionamento com ele, conosco, né? E nos ofereceu, e eu digo, é um nome bom. Ele sai, né? Porque é um cara sanguíneo, é um cara que tem um perfil do Adilson, tem um perfil do Lisca, sanguíneo, vibrante, né? Trabalho de campo. Bom, eu não peguei muita informação do Argel sobre trabalho de campo, assim, detalhes, assim, eu não cheguei a esse ponto, até mesmo porque a coisa não evoluiu para isso, né? Ele deve ter ido lá conversar com o presidente, existe a possibilidade de eu ir, tal, se acontecer, porque aí sim talvez ele tivesse realmente entrado em contato, olha, ele sai e tal, etc. Aí houve lá o mal-estar deles lá. Mas como aconteceu também comigo, às vezes acontece de alguém procurar aqui um jogador meu, procurar um treinador, aconteceu. Normal, não tem problema. Nós aqui colocamos, quando a gente não quer que alguém saia, a gente bota multa. Né? Se alguém não botou multa, é porque diz, olha, está liberado se aparecer alguma coisa. É a lógica, né? E foi isso. Mas, assim, a maior parte desses nomes não foram sequer ventilados. Colocados. Tem nomes até que a gente consultou, os jogadores aqui, não, esse não. A gente consulta, a gente faz uma avaliação dentro do nosso grupo também. Esse cara trabalhou com fulano. Como é que é? Aí o jogador dá uma opinião, a gente colhe. Claro que não é o peso 100%, mas é levado em consideração também na avaliação. Esse aqui eu já trabalhei, esse aqui eu não trabalhei. Tá. E vai juntando aquilo ali até você formar uma convicção. O nome do Adilson foi um nome que veio leve, com coisas boas, que estava fora das especulações, né? Enfim, e aí foi surpreendido, vocês foram surpreendidos com o nome dele. Mas o nome dele a gente trabalhou desde da manhã do dia. Agora à noite é que a gente vai anunciar. Uma coisa que a gente estava estudando o nome, cada vez mais. Tinha tempo. O que é que eu precisava anunciar o treinador meu dia ou 7 da noite? Se o treino era só no outro dia de tarde. Então tinha tempo para estudar, reestudar, rever, ver de novo. Né? Então você também faz isso. Olha, estou aqui com os nomes, mas tal hora eu vou definir. É
uma coisa que pesa muito aí na imprensa, às vezes, é o fato de alguns, vamos dizer, agentes de jogadores e de imprensa, de treinadores, como até o Robson falou mesmo, alguns treinadores que estão fora do mercado e querem se colocar no mercado de novo, jogam o nome para ele, às vezes ele não quer ele nem aqui, quer que ele esteja no mercado, porque essa dança de treinadores, as pessoas lembrem dele. Então, aí isso dificulta muito o trabalho, confunde todo mundo. O Adilson foi o único que não fez lobby, é o que veio. É o único que não fez lobby. Ele foi escolhido de verdade. Muitos fizeram. Deve ter. Muitos. Pela quantidade de informações plantadas, né? Mas esse aqui foi o único que não fez lobby, é o que veio. Esse aqui foi escolhido de verdade. Não foi o lobby não fomos convencidos pelo lobby. Nós escolhemos ele. Nós é que procuramos informações dele. Nós é que nos debruçamos e as informações foram, olha, muito boas. Inclusive, ele falou aqui. E aqui, por exemplo, eu falei, um dos caras, não foi esse o relevante que eu disse, mas ontem mesmo o Gustavo Bueno da Ponte Preta me ligou para dar os parabéns. Olha, eu ia trazer ele para cá, ele não quis vir. Poxa, vocês acertaram no nome. E outros, né? Como também um cara muito importante no futebol me disse, o nome é esse aqui, pode levar sem medo. Aí você junta isso aí, junta uma entrevista do Carlile, junta informação de outro, junta até agentes de outros que indicaram a gente, que a gente optou por ele, o cara diz, rapaz, eu não sou agente dele não, mas vocês acertaram, o nome é muito bom. Então a gente ficou com uma certa paz pela escolha. Vai dar certo, não vai dar certo, isso aí é difícil você garantir, né? Mas assim, uma certa tranquilidade de que acabamos de alguma forma encontrando um certo consenso no mundo do futebol. Como ele falou aqui, o mundo de futebol lê as coisas diferente do que o mundo que não é do futebol lê. É diferente. Robson, essa semana nós tivemos a informação de que o Carleto não mais pertencia ao Ceará, né? Teve a sua liberação. Eu te pergunto, foi uma liberação, aquela história do consenso, isso partiu muito do desejo do jogador de sair? Como é que foi essa questão da negociação? Foi uma iniciativa nossa que coincidiu com a oportunidade para ele. Simples assim. Obrigado.